Nesse domingo, Liverpool e Tottenham tinha tudo para ser o jogo mais importante do dia e também o jogo de maior expectativa. Porém, no longo do caminho, ao longo dos últimos jogos, o Liverpool deixou de ser um concorrente no título da Premier League, na liderança, e o Tottenham está deixando cada vez mais de ser um concorrente para a última vaga na Liga dos Campeões, que nesse momento é a do Aston Villa. A gente vai falar do Aston Villa hoje também. O Tottenham tinha alguns jogos a menos que o Aston Villa, agora só tem um jogo a menos contra o City, se eu não estou enganado, e a distância continua de 7 pontos. Nesse momento, então, a gente já pode dizer que o Tottenham está muito mais distante da Champions League e muito mais próximo da Europa League. E o Liverpool, nesse momento, o Arsenal acabou de vencer o Bournemouth, já foi a 83 pontos, o Liverpool com 75, dificilmente vai conseguir brigar, afinal de contas tem uma partida a mais do que a equipe do City e tem saldo e número de gols marcados menor do que o Arsenal. Então o Liverpool está fora da briga pelo título e o Tottenham está praticamente fora da briga pela Champions League. Isso obviamente não torna esse jogo ruim, mas ele deixa de ser tão interessante em relação ao espectro título, Liga dos Campeões, o anseio, a busca. Mas para o Tottenham, talvez essa balança ainda esteja um pouco mais pesada. Do lado do Liverpool, é o penúltimo jogo do Klopp em Anfield, na frente da sua torcida. Joga fora contra o Aston Villa, depois volta para fazer o último jogo contra o Wolverhampton. Além disso, falando em Premier League, nós temos o Aston Villa, que disputa com o Tottenham essa última vaga. Em caso de empate ou vitória já é excelente, porque o Tottenham vai pegar um adversário difícil que tende também a perder pontos. E o Aston Villa está diretamente envolvido na semifinal da Conference League, ao qual, naquele jogo, em casa, tomou um cacete de 4-2 do Olympiacos. Surpreendente. O Aston Villa começou uma cotação de 1,40. Então, o Aston Villa provavelmente deve, se não for fazer uma manutenção de jogadores, deve estar um pouco focado também nesse jogo da volta contra o Olympiacos, que acontece na quinta-feira. Chelsea e West Ham é uma disputa pela última vaga na Conference. Na verdade, a última vaga na competição europeia. A Conference só dá uma vaga aqui na Premier League. O Newcastle nesse momento tem 53, o United tem 54. O West Ham ainda tem uma possibilidade de buscar essa sexta colocação, mas precisa vencer o Chelsea, que vem, obviamente, embalado, depois da vitória contra o Tottenham no retorno de lesão do Palmer. Tirando isso, ainda tem vários jogos interessantes na Alemanha. Tem o Union Berlin com o Bochum disputando contra o rebaixamento, uma briga praticamente direta contra a posição de relegation. Tem o Bayer Leverkusen, que fez uma boa partida contra a Roma fora de casa e já é campeão alemão. Não precisa se focar tanto, mas segura ainda uma invencibilidade gigantesca, vai batendo todos os recordes possíveis em relação a isso. Chance de ir para a Liga dos Campeões, dependendo dos critérios e da posição que o Dortmund terminar nessa atual fase da competição da Champions. E claro, temos uma rodada interessante do Campeonato Brasileiro. O Botafogo segue a sua jornada no Rio de Janeiro, está fazendo vários jogos consecutivos em casa, também como visitante contra o Flamengo, mas em casa. Enfrenta o Bahia, o Palmeiras enfrenta o Cuiabá fora de casa. O Vasco tem uma dificílima tarefa contra o CAP e o Vitória enfrenta o São Paulo lá na Bahia. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento de trabalho sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito, fica o convite para você se inscrever. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 5 de maio. Bom, comecei a colocar alguns móveis aqui atrás. Você consegue ver que não tem nada arrumado ainda, só coloquei algumas coisas aqui na estante. Isso deve ter melhorado um pouco o som, mas não será o suficiente ainda. Mas daqui a pouco ele vai melhorando naturalmente, tá? Espero organizar um cenário legalzinho pra gente continuar também com esse lado youtuber, Não é o meu foco principal, mas faz parte do dia a dia também do meu planejamento, do meu trabalho. Então, quero deixar um ambiente legal pra gente poder se conectar aqui todos os dias. Beleza? Bom, vamos começar fazendo uma maratona de Premier League aqui, às 10 horas da manhã. Vamos começar com Brighton e Aston Villa. Esse jogo eu quero passar rapidamente, porque é um jogo parelho, é um jogo difícil, mas ele me chama a atenção porque o Aston Villa dificilmente vai poupar jogadores. Eu não vejo na Premier League uma vontade muito grande ou uma lógica grande nas equipes pouparem pensando na competição europeia, a não ser que seja algo muito específico de uma equipe já com uma definição muito grande do seu caminho ali na Premier League. Não é o caso do Aston Villa. O Aston Villa ainda está em disputa contra o Tottenham por essa última vaga na Liga dos Campeões. Tá mais provável que seja do Aston Villa? Sim. O Tottenham precisa vencer o Liverpool para chegar a 63, ainda vai ficar 4 pontos atrás, e o Tottenham ainda pega o City, E para conseguir passar
passar o Aston Villa, o Tottenham vai pelo menos ter que somar 6 pontos, além de vencer o Liverpool, né? Para conseguir passar o Aston Villa. Então, a situação do Aston Villa é mais cômoda. E os próximos jogos do Aston Villa, o Olympiacos, como eu falei, o Liverpool e depois o Crystal Palace. Tem mais um aqui, mas ainda não tá... Não, é esse mesmo. É o Brighton, o Liverpool e o Crystal Palace. Não são adversários fáceis, tá? Mas, utilizando a lógica aqui de que o Tottenham deve ter dificuldade contra o Liverpool e contra o City, e se ele perder ponto contra um dos dois, provavelmente essa vaga vai ficar com o Aston Villa. O Aston Villa não tem necessidade de poupar jogadores aqui, mas o foco, porque já está bem encaminhado o caminho do Aston Villa, o foco vai ser tentar reverter esse jogo da volta contra o Olympiacos, que chocou muita gente pela cotação baixa do Aston Villa, mas o Aston Villa já tinha vacilado dentro de casa. Eu acreditei numa vitória do Aston Villa, sendo sincero com vocês, até fiquei com dúvida no final, mas eu acreditei numa vitória do Aston Villa, porque eu imaginei que o Olympiacos iria tentar levar o resultado para casa, e levou um excelente resultado, né? Mas ainda assim, eu não estou vendo o Aston Villa poupar jogadores. Porém, não poupar jogadores não significa que o Aston Villa vai estar 100% focado, né? E o Brighton, por mais que não esteja numa fase excepcional, a gente consegue ver que o Brighton não vence há 6 jogos, ele não deve dar bobeira aqui para a equipe do Aston Villa. O Brighton não briga por nada na competição. Utilizando rapidinho o PDF de apoio, nós temos um Brighton que vinha em excelente fase em casa, não de maneira geral, mas em excelente fase em casa, e perdeu 2 consecutivas. As 2 últimas derrotas do Brighton foram para o City e para o Arsenal. A gente tem que entender que isso aqui são derrotas naturais, normais, né? E não ficar também crucificando o Brighton, né? Porém, o Brighton perdeu essas 2 últimas. É uma informação, a gente não pode ignorar isso. O Aston Villa vinha de 3 vitórias consecutivas, empatou uma, perdeu e depois venceu. A última vitória do Aston Villa fora de casa foi contra o Arsenal, 2-0. Isso aqui também a gente tem que elogiar. Se o Brighton perdeu para equipes que ele provavelmente perderia, temos que elogiar o Aston Villa, que está vencendo equipes que dificilmente ele venceria, né? Por mais forte que seja o time do Unai Emery, vencer o Arsenal no Emirates não é fácil, não é para qualquer um. Se eu não me engano, nessa temporada, somente 2 equipes, o West Ham e o Aston Villa. Então, exige também aqui um elogio, né, por parte da equipe do Unai Emery. O empate foi contra o West Ham e a derrota foi contra o City. Rapidamente, tá? Não vou fazer uma análise tão profunda nesse jogo, porque eu acho que a conclusão dessa análise é um pouco mais tranquila e a gente vai levar esse jogo muito mais para ao vivo. O Brighton não tem tanta iniciativa, é muito próximo. São 2 equipes que se equiparam no número de gols marcados e sofridos. Um leve balanço aqui de superioridade, talvez, em relação ao número de vitórias para o Brighton, mas que rapidamente a gente elimina da cabeça porque a quantidade de gols sofridos do Brighton é elevada, então não são equipes que passam confiança. E no segundo tempo o número de gols sofridos das 2 aumenta. Então não me parece um jogo interessante aqui para pensar num cenário de resultado final, um cenário de match odds. São 2 boas equipes de cabeça. O Brighton tem um cobertor curto, marca bastante, mas sofre bastante. O Aston Villa tem marcado desse fundamento também. 2 equipes com número de over 2,5 acima de 60%. Né? O Brighton marca mais os seus gols final do primeiro tempo e principalmente nos minutos finais do segundo. E tem sofrido com mais frequência no final do primeiro tempo. E o Aston Villa acelera no meio do primeiro tempo e no final do segundo e sofre com mais frequência no início do jogo e no meio do segundo tempo. Média de cartões das 2 equipes é relativamente elevada, né? Acima de 2 cartões para o jogo, então me parece um jogo para pelo menos 3 cartões, 4 cartões amarelos por aqui. O Pascal Gross, principal jogador de assistências da equipe do Brighton, verifica se ele vai estar disponível para jogo, se ele não está suspenso. O João Pedro, artilheiro da equipe, junto com a Dingra e com o Evan Ferguson. E aqui embaixo, do lado do Aston Villa, não dá para não falar de Watkins, né? O Ollie Watkins, que marcou contra a equipe do Olympiacos, principal assistente, principal goleador. É difícil a gente ver um jogador que tem mais assistências e mais gols pelo time, junto com o Bailey, o Diaby, os 2 que vieram do Leverkusen, e também o Douglas Luiz, que perdeu o pênalti, que poderia ter deixado uma desvantagem menor para Aston Villa contra o Olympiacos. Verifica se esses jogadores vão ser escalados, né, pelo Unai Emery. Eu acho, tenho quase certeza que sim. Então, só para a gente concretizar aqui, se você é um trader, eu acho que é um jogo perigoso, acho que é um jogo para você tomar gol contra a posição. São equipes que não passam confiança defensiva, então por mais que seja um jogo atrativo pelo preço, para se pensar numa correção, eu acho que é um jogo para ter muita cautela, um jogo cauteloso para se tomar um gol contra a posição, porque se você mantém uma posição de um lado, uma equipe passa a sensação de que está bem, ofensivamente, defensivamente ela geralmente cede oportunidade. Então é um jogo perigoso. O que eu quero vir para trabalhar aqui é o mercado de gols, tá?
tá? Os últimos jogos entre eles, 6-1, 2-1, 2-2, 2-1 e 2-0. Somente em uma situação não tivemos o ambas marcam, somente em uma situação não tivemos o over 2,5. Então eu quero trabalhar com esses dois cenários. Um 2,5 para trabalhar pelo menos num cenário acima de 2, para a gente ter uma relação mais interessante de 1 para 1. E também uma situação onde, de fato, o jogo já esteja desempatado. É o que eu gosto de trabalhar, tá? Eu sei que fica repetitivo, mas é o que demonstra no longo prazo, e eu trabalho gols há muitos anos, no longo prazo, para mim, no meu histórico, é o que me traz mais resultado. Trabalhar jogos empatados, onde eu tenho mais cenários de espaços dentro do campo. O ambas marcam, que está também numa cotação baixa, se você conseguir buscar uma cotação mais alta, eu acho interessante. O Brighton, apesar de ter talvez um momento em casa melhor do que o Aston Villa, é um time muito frágil defensivamente, vem tomando gol de quase todos os times. Acabei de marcar aqui, então, uma tendência de overgoals para esse jogo do Aston Villa. Vamos falar de Chelsea e West Ham. 1,60 a cotação do Chelsea. Jogo perigoso para o Chelsea, né? Porque o estilo do West Ham é um estilo muito complexo. Eu já expliquei isso para vocês. Para quem não costuma trabalhar o West Ham com frequência, né? Às vezes não pode não ser uma equipe que te chame tanto a atenção. O West Ham não é uma equipe propositiva, que vai ficar cultivando bola no campo ofensivo, subindo linha, tocando bola para um lado e para o outro, rodeando a área do adversário, piriri. Isso aí não é a característica do West Ham. A característica do West Ham é defender, roubar e atacar, né? E foi assim que ele vai complicando a vida de alguns grandes adversários. Por exemplo, o West Ham foi, junto com a Aston Villa, as únicas equipes que venceram o time do Arsenal no Emirates. O West Ham acabou de complicar a vida do Liverpool. Já estava bem complicada, mas conseguiu. Então, o Chelsea que gosta... O Chelsea se adapta, né? O Chelsea é um pouco camaleão. Chelsea contra o City e contra o Arsenal se adaptou. Contra o City, dificultou a vida do City no jogo que terminou empatado no Etihad. Depois perdeu para o City num gol do Bernardo no Wembley, né, na eliminação na semifinal da FA Cup. E contra o Arsenal não deu muito certo. Sem o Cole Palmer, a equipe tomou um cacete, um vareio de 5-0. Mas é uma equipe que é camaleoa, né? Vamos dizer assim, é uma equipe que sabe se adaptar. Só que eu vejo o Chelsea dentro de casa tentando ter mais a bola, até porque o West Ham não faz questão nenhuma de tê-la. Então é um Chelsea que provavelmente vai ter mais a bola, uma linha mais alta, se o Palmer jogar, e isso é muito importante. Ficar de olho para ver se o Palmer vai jogar. Se o Palmer jogar, pode ser interessante a gente pensar num cenário de finalização, se você trabalha esse tipo de mercado. Eu não trabalho, não faço ideia. Mas é um jogador, número de assistências absurdo, finalização absurdo, criação de chance de perigo absurdo. Então, vale a pena ficar de olho nele. Se ele não jogar, é um gol a menos para o Chelsea ou um gol a mais aqui para o West Ham, na maioria das vezes, tá? Mas imaginando um cenário, um contexto do Chelsea com a bola, sendo mais ofensivo e exposto no campo, o West Ham vai jogar da maneira que ele gosta, que é de maneira reativa, né? Então, essa cotação do Chelsea me parece, sim, um pouco baixa pelo risco que o West Ham pode oferecer, né? Esse é o primeiro cenário que eu gosto de analisar, né? Que é o preço, qual que é a expectativa do mercado. Porém, dentro de casa, o Chelsea vem numa fase muito melhor, né? Uma derrota apenas nos últimos 8 jogos e um empate, mais iniciativa, bem mais iniciativa do que o West Ham. O West Ham na temporada passada tinha mais iniciativa do que outras equipes e, obviamente, do que na temporada atual. O número de gols marcados pelo Chelsea é maior, o número de gols sofridos é menor. Então temos médias boas aqui a favor do Chelsea e o West Ham sofre em quase todas as partidas que fez fora de casa e passa de 2 gols por jogo. Então também é um jogo que tem uma expectativa mais over, né? Porém, presta atenção nesse número aqui. O West Ham não é uma equipe que finaliza tanto fora de casa, correto? Correto. Bem menos do que o Chelsea, correto? Porém, olha isso aqui, ó. O West Ham não precisa de tantas finalizações no alvo para marcar um gol. Isso significa que uma bobeira do Chelsea, um contra-ataque aleatório, pode te colocar um gol contra a posição se você estiver a favor dos Blue. Então, redobra a sua atenção, principalmente você sendo um trader, tá? Primeiro tempo, Chelsea leva vantagem ofensiva, porém não consegue segurar essa vantagem na parte defensiva. Por mais que tenha mais gols marcados e menos gols sofridos, o número de gols sofridos é elevado, tá? É um primeiro tempo, obviamente, ruim do West Ham, mas o Chelsea dá bobeira aqui na defesa. Mesma coisa no segundo tempo. O West Ham chega a 40% de derrota, mais de 40%, chega a 22 gols sofridos, porém o Chelsea continua tendo muitos gols sofridos. Então é muito difícil você confiar numa equipe que faz muito gol, mas que toma muito gol. A confiança vai por água abaixo, né? Além disso, o time do West Ham é excepcional na bola aérea e o Chelsea sofre nesse fundamento. O Chelsea até tenta se virar nesse fundamento e se conseguir vai também criar perigo, mas é o West Ham que marca mais de cabeça, até porque o Thiago Silva, né, tá fora do Chelsea agora, já foi anunciado pelo Fluminense e não joga mais pelo Chelsea por conta da lesão que teve.
O West Ham acaba trazendo esse jogo para um cenário mais over, porque é um time que marca e sofre bastante, mas o Chelsea não fica atrás, tá? Os principais momentos de gols do Chelsea é no meio do primeiro tempo e no final do jogo, e a equipe também sofre no final da primeira etapa e no final da segunda, né? Um pouco de desconcentração. O time do West Ham vai marcando de maneira gradativa, né? Vai aumentando a quantidade de gols marcados, mas sofre com mais frequência também no final do jogo. O West Ham, perceba que o West Ham não tem uma quantidade elevada de escanteios, isso significa e só corrobora com a informação de que o West Ham não é um time que joga muito no campo ofensivo do seu adversário. A média de cartões por aqui é alta, então eu imagino aqui um jogo para mais de 4 cartões. O principal jogador do Chelsea é o Palmer, não dá para discutir isso daqui, verifica se o Palmer vai jogar. O Jackson até marcou gol, não é um jogador tecnicamente aprimorado, mas até marcou gol no último jogo contra o Tottenham. E do lado do West Ham, o principal jogador é o Bowen, hoje no lugar do Antônio. O Antônio fez isso na temporada passada, o Bowen essa temporada é absurdo, e dá uma olhada para ver se o Paquetá vai jogar também, que é um jogador de muita criatividade. Para mim aqui é um jogo onde o Chelsea pode se complicar por conta dessa cotação baixa e desse estilo de jogo do West Ham, porém com a quantidade de gols sofridos pelas duas equipes, eu traria esse jogo para uma tendência de over goals. Não te aconselharia você, trader, a trabalhar a favor do Chelsea, a não ser que seja um massacre, mas ainda assim é arriscado, porque o Chelsea sofre gol de contra-ataque e o West Ham sabe fazer isso. Vou olhar para o 2,5, com uma cotação mais elevada, não duvido do 3,5 também, e vou olhar para esse ambas marcam também com uma cotação mais alta. Os últimos jogos entre eles, 3-1, 1-1, 2-1, 1-0 e 3-2. Apenas 2 jogos com menos de 2,5 gols e apenas uma partida com o ambas marcam não, tá? O Chelsea provavelmente tem mais condição ofensiva devido à frágil defesa do West Ham de vencer, e não esqueçamos também que é um jogo que vale essa aproximação para essa última vaga aqui nas competições europeias da Conference League. Vamos finalizar a Premier League falando do Liverpool, né? Infelizmente, como eu já citei ali no início, não é um jogo que traz tanta importância em relação à classificação, a título, talvez um pouco para o Tottenham, mas é um jogo nostálgico, né? Porque é o penúltimo jogo do Klopp em casa e talvez o último jogo difícil do Klopp em casa. Claro que vou respeitar o Wolverhampton, mas em relação à dificuldade, o Tottenham pode apresentar uma dificuldade maior aqui para o time do Liverpool. Então é o último clássico, vamos dizer assim, do Liverpool com o Klopp na frente da equipe, né? Vamos primeiro conferir a expectativa do mercado. O mercado dá um favoritismo, uma cotação abaixo de 1,50 aqui para o Liverpool. O mercado espera um Liverpool jogando do jeito que ele sabe, marcação alta, posse de bola ofensiva, finalizando de fora da área caso necessário, tomando um pouco de cuidado com os contra-ataques do Tottenham, mas o mercado acredita no Liverpool, não acredita tanto no Tottenham. Então vamos ver se essa expectativa vai se cumprir para a gente ter a oportunidade de trabalhar ou não a favor do favorito. O Liverpool vinha muito bem dentro de casa até a derrota que teve para o Crystal Palace, e essa derrota para o Crystal Palace em casa fez um escarcéu danado, né? Porque foi logo depois da derrota no primeiro jogo das quartas de final contra a Atalanta, né? Em Anfield, e aí logo em seguida veio a do Crystal Palace, depois veio aquele jogo contra o Everton, então foi um embalo ladeira abaixo do Liverpool, mas até então o Liverpool vinha muito bem dentro de casa. O Tottenham que vem mal fora de casa, né? O Tottenham perdeu em casa pro Arsenal e depois agora fora de casa conseguiu perder pro Chelsea, já havia tomado uma goleada do Newcastle, não tinha conseguido vencer o West Ham, perdeu pro Fulham, a última vitória foi contra o Aston Villa, até foi uma vitória bem bonita, com 4 gols de diferença, mas é uma fase do Tottenham que não permite, na minha opinião, humilde opinião, que o Tottenham brigue por vaga na Champions, a não ser que algo muito diferente aconteça. A primeira coisa que me chama a atenção é o Liverpool, cotado como muito favorito, que tem e detém a confiança do mercado, não tem tanta iniciativa, nem mais do que o Tottenham. Isso é um problema. Eu posso olhar isso como um copo meio cheio. O Liverpool tem quase 60% de iniciativa, mas eu posso olhar isso com um copo meio vazio e preocupado, porque o Tottenham também tem, e isso aqui me preocupa, tá? São duas equipes que marcam com frequência, fora e dentro de casa, respectivamente. O Tottenham sofre o dobro de gols do que a equipe do Liverpool, porém precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. Então, de novo, aumenta aí, dá 2 risquinhos no risco, tá? Primeiro tempo do Liverpool não é bom, terceiro risquinho. Por quê? O Liverpool, ele não consegue ter um poderio defensivo como teve em outras temporadas, ou como teve no início dessa temporada. É um Liverpool desorganizado, é um Liverpool que não aproveita as oportunidades na frente, e aí isso causa nervosismo atrás, né? Visivelmente. E é um Tottenham que sofre muito, mas um Liverpool que acompanha nesse cenário. Então, não é um Liverpool confiável no primeiro tempo. No segundo tempo, o Tottenham melhora, tem bom número de vitória, tem uma quantidade de gols marcados maior, mas continua tendo mais gols sofridos. E aí, o Liverpool no segundo tempo é o Liverpool que a gente esperava no primeiro, tá? É por isso que a gente vê muito o Liverpool virando jogos, buscando recuperação no segundo tempo. Não tem sido comum, mas era comum. Para quem não se lembra, era comum. Virada do Liverpool era quase
certeza, né? Era quase certeza. Mas, depois daquele jogo contra a Atalanta, não veio. Aí contra o Crystal Palace, não veio. E aí começou a não vir mais e a situação ficou complexa, né? Também, se você vira com frequência e você fica lembrando toda hora a virada do Liverpool, é quase certeza, significa que por algum motivo o Liverpool estava tomando gol antes e precisava virar o jogo. Isso não pode ser considerado uma situação normal para um favorito em casa. Então, se ele estava virando o jogo, ele estava tendo que fazer o dobro de esforço do que uma situação convencional. Isso aconteceu muito com o Napoli, né? No ano que ele foi campeão. Felizmente, ele chegou a ser campeão. Mas se você tem que dobrar o seu esforço e virar jogos o tempo todo, algo de errado não está certo, como diz o ditado na brincadeira, né? Mas o Liverpool no segundo tempo apresenta o que a gente esperava no primeiro. Então, pode ser um Liverpool mais agressivo. O Liverpool tem, nessa temporada, um pouco mais de gols de cabeça, né? O Van Dijk voltou a marcar, mas ainda não é um poderio absurdo. Inclusive, as duas equipes marcam quase que no mesmo fundamento. São duas equipes que também finalizam bastante de fora da área. Temos um over 2,5 com bastante frequência dos dois lados. A equipe do Liverpool vai aumentando o número de gols marcados à medida que o tempo passa e sofre bastante no início. Olha aí, ó. Momento que ele sofre, que depois ele tem que ficar buscando virada, né? É esses primeiros 15 minutos que ele tem que tomar cuidado. Foi assim contra o Brighton, foi assim contra o Crystal Palace. É isso que ele tem que tomar cuidado, né? Já o time do Tottenham distribui muito bem os seus gols, principalmente ali no início do segundo tempo, e sofre com mais frequência no meio do primeiro tempo e no final do segundo. Não é um Tottenham que joga tanto com a posse ofensiva, então é provável que o cenário desse jogo seja Liverpool com posse no campo ofensivo marcando pressão e o Tottenham saindo em contra-ataque. O escanteio, a gente acha que não, mas os escanteios dizem muito sobre o estilo das equipes, né? Concorda comigo? É claro que quando uma equipe está atrás do placar, ela tenta se modificar, mas os escanteios dizem muito. O Tottenham tem uma média de quase 3 cartões por jogo, e esse jogo é clássico, então tende-se a ser um pouco mais pegado. Principais jogadores do Liverpool a gente já sabe, só que o Salah está em má fase, o Darwin Núñez não está em boa fase, o Jota voltou de lesão, não está em boa fase, o Luis Dias tenta carregar uns pianos ali, mas também tem perdido alguns gols. Então a situação do Liverpool tem que melhorar urgente, né? O Salah já teve confusão e discussão com o Klopp ali na beira do campo, enfim. Do lado do Tottenham, o Heung-min Son continua sendo o principal jogador da equipe, tanto em assistências quanto em gols marcados, e ele precisa estar em campo para que o Tottenham tenha mais chance nos contra-ataques para criar perigo. Se você é um trader por aqui, o cenário do jogo indica um Tottenham mais recuado, buscando contra-ataque, bola aérea, e um Liverpool mais avançado, o último jogo difícil, entre aspas, do Klopp em casa, e provavelmente a gente deve ter esse cenário mesmo no início. Qual que é o fator de dificuldade aqui? Fator 15 minutos. Se você vem para trabalhar a favor do Liverpool, verifica nesses primeiros 15 minutos, antes de entrar no mercado, se o Liverpool está jogando de fato bem, se o Liverpool não está dando oportunidade, porque eu vejo muita gente tomando gol contra quando o Liverpool sofre, porque já entrou a favor do Liverpool desde o minuto 1, mas nem tinha leitura para isso. Então toma um pouco de cuidado, porque o Liverpool costuma entrar desconcentrado, tá? E aí, se ele entrar concentrado, empurrando o Tottenham para trás e estabilizando o preço, a gente vai, obviamente, poder, numa exchange, aqui minha parceira vai... Aquilo ali é uma foto minha que transformando naqueles bonequinhos dos Simpsons, né? Era um antigo escritório que eu tinha lá atrás da foto do Cristiano Ronaldo também, transformado em Simpsons. É bem legal, um presente que me mandaram. E se você não tem conta na Betfair, aproveita. Tem bônus de reembolso aí de até R$200 para você utilizar na sua fase de aprendizado. Tá? Não é um bônus de R$200 que vai cair na sua conta assim que se deposita. Leia os termos e assiste o vídeo que eu deixo anexado aqui. Tá? É um bônus que vai reembolsar a tua perda caso você termine algumas semanas em prejuízo, focado no aprendizado. Tá? E claro, não esquece de fazer o meu curso aqui embaixo para mim também. Esse curso está passando por uma reformulação. Estou regravando algumas aulas, estou mudando a estrutura do site. Vou colocar algumas coisas bem legais para vocês e vai ficar muito bacana. Ainda nesse semestre, Deus quiser, vai sair. E mais 2 cursos estão sendo desenvolvidos para que vocês tenham um pouco mais de embasamento sobre trade de maneira gratuita, tá? Tudo que eu faço para vocês aqui no YouTube é gratuito. Já tive algumas coisas pagas que eu me arrependo de ter, tá? Sinceramente, não me dou muito bem com essas situações. Eu prefiro continuar nesse meu caminho, tá bom? Prefiro ter parceiros que me ajudem a produzir esse conteúdo, como é o caso da Betfair, do que ficar cobrando de vocês. Isso é uma coisa minha, não tem nada a ver com crítica a ninguém. Beleza? Agora, não podemos descartar que, no mau momento do Liverpool, no mau momento dos jogadores do Liverpool e na necessidade do Tottenham de vencer esse jogo por conta da Champions, também me parece ser um jogo com tendência de gols. Então, ao invés de colocar como uma provável vitória do favorito aqui, eu também vou trazer esse jogo para gols e também vou ficar de olho num cenário de 2,5, com uma cotação elevada, e de ambas. Tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram em Anfield, o Liverpool venceu por 4-3, tivemos um empate 1-1. No geral, 2-2, 1-1, 2-1, 4-3, 2-1, ok?
Então, o Liverpool venceu uma, o Liverpool venceu duas, perdão, o Tottenham venceu uma. É um jogo sim, com o Liverpool podendo voltar às vitórias, mas eu prefiro ainda nessa fase cautelosa, onde o Liverpool já não disputa por mais nada, então às vezes não tem necessidade de estar tão concentrado, pensar no mercado de gols. Tomara que seja um jogo 3x3, 4x4, né? Um jogo de over 3,5. Aí sim seria muito interessante. Quero dar uma passada rápida na Alemanha pra gente falar desse jogo aqui entre Frankfurt e Leverkusen, que até então não tinha valor nenhum, né? Não tinha interesse nenhum, porque o Leverkusen já é o campeão e não vai ser alcançado por ninguém, só tá aí tentando bater recorde de terminar invicto o campeonato. E o Frankfurt até então segurava muito bem a sua vaga na Conference League. Só que agora vocês já perceberam ali que houve uma atualização no radar esportivo. O Dortmund já está classificado para a Champions. Então abriu uma nova vaga para a Europa League, né? Na verdade abriu uma nova vaga para a Conference. As coisas só desceram, né? O Frankfurt que ia para a Europa League agora, que ia para a Conference League agora está na Europa League. Já foi campeão recentemente, o treinador do Crystal Palace, que era treinador do Frankfurt naquela época. E o Hoffenheim passou a deter, com um empate contra o Leipzig, momentaneamente, essa sétima colocação. Só que, para o Frankfurt, proteger essa sexta colocação é ainda mais importante, porque ele pode, e é possível, não é provável, porque é difícil, mas é possível que haja mais uma vaga. Como eu falei para vocês há 2 vídeos já atrás, venho repetindo isso, né, para a gente enfiar na cachola. É possível que a Bundesliga tenha mais uma vaga para Champions, caso o Dortmund seja campeão dessa temporada. Se vencer o PSG no Pacto dos Príncipes e se enfrentar depois o Bayern ou o Real Madrid na final. E se vencer a final, óbvio. Então pode acontecer sim da Bundesliga ter mais uma vaga na Champions. Aí, essa vaga na Europa League seria perdida, a Conference se manteria, mas a Bundesliga pegaria mais uma vaga de Champions. Então, é sim um jogo que tem importância para o Frankfurt, e o Frankfurt quer ser o time que vai carimbar a faixa de campeão do Leverkusen, oferecendo ao Leverkusen a primeira derrota da competição. Então, é um jogo que já leva esse interesse, e a gente ainda tem mais uma informação, que é o jogo da volta do Leverkusen contra a Roma, na quinta-feira. Então, o tempo de descanso acaba sendo também um pouquinho menor, né? Principalmente porque o Leverkusen joga fora de casa. Então, pode ser um jogo sim onde o favorito pode se complicar. Já que existe um favorito por aqui, eu já vou colocar, ó. Para mim, o favorito pode se complicar. Eu venho tentando complicar a vida do Leverkusen, fazendo uma brincadeira aqui, há uns 10 jogos. A maioria das vezes parece que ele vai se complicar e os caras arrumam um jeito do nada para poder vencer, mas em muitos jogos também o Leverkusen empatou, né? Então empatou contra o Stuttgart, contra o Dortmund, contra o West Ham. Isso é se complicar, né? É um favorito que não vence. Em alguns jogos era favorito, mas o Stuttgart vem me surpreendendo com esse poderio da equipe, né? Sinceramente, passando rapidamente aqui no PDF de apoio, são duas equipes muito boas. O Frankfurt essa temporada também é muito bom. Só não tem tanta iniciativa, isso é um problema, né? O Leverkusen tem mais iniciativa fora, não falhou em marcar em nenhum jogo. Porém, são duas equipes que marcam com frequência, que sofrem poucos gols, que precisam de poucas finalizações no alvo para marcar um gol. O Leverkusen tem um primeiro tempo melhor e mais sólido. O Frankfurt marca muitos gols, mas sofre bastante. O segundo tempo, o Frankfurt é mais sólido, né? Então, vai ser um jogo interessante para trabalhar a correção de preço. O Leverkusen é melhor na bola aérea e o Frankfurt tem sofrido nesse fundamento. Olha que interessante, né? Como o Leverkusen cresceu nesse fundamento ao longo da competição. O Leverkusen marca com mais frequência no final do primeiro tempo e início do segundo e sofre pouquíssimos gols. A maioria que sofreu foram nas extremidades. Já o Frankfurt sofre com mais frequência no início do primeiro tempo, no final desse mesmo primeiro tempo, e também marca de maneira bem distribuída, tá? Expectativa também de um jogo para 3, 4 cartões amarelos. Principal jogador do Frankfurt, Omar Marmoush, para mim. É um time que não muda tanto, tá? É um time que a maioria dos titulares permanecem titulares, o treinador não varia tanto a equipe, né? Vocês podem ver aqui que são... Eu apresento a lista dos principais 20 jogadores, mas o Frankfurt não é uma equipe que roda tanto o jogador assim, e o Mamouche é o principal jogador da equipe. Do lado do Leverkusen temos o Florian Wirtz hoje como um dos maiores destaques, não só na parte ofensiva, mas também na parte criativa. Tá? Vamos ver se o Leverkusen não vai poupar alguns jogadores. Provavelmente deve entrar com o Boniface, deve poupar talvez o Frimpong, o próprio Wirtz, e se poupar, isso favorece um pouco o Franco. Para mim, não é um jogo para se pensar em gols, tá? Eu olharia com carinho para o mercado de resultado final, né? O mercado de correção de preço. Expectativa de mercado agora é um Leverkusen um pouco mais favorito. Se ele não estiver tão bem, a cotação vai corrigir, então pode ser um jogo para correção de preço por aqui, e como é favorito para o mercado, levemente, mas é um favorito que pode se complicar. Só passando rapidamente aqui, eu vou colocar esse jogo como extra, mas fica de olho também no jogo do União Berlim com o Bochum, tá? A gente vai falar sobre isso nessa opção de jogo extra. Vamos falar sobre Brasileirão agora. Vamos falar sobre todos esses jogos do Brasileirão nesse domingo?
Temos poucas estatísticas ainda no Brasileiro, então eu não vou usar PDF de apoio ainda, vou deixar ali para próximas 2 rodadas. A gente já vai ter uma quantidade de jogos em casa e fora de casa mais relevante, né? Porque teve equipes que jogaram apenas 2 jogos. Teve equipe que jogou apenas um jogo, né? Dentro de casa, o caso do Criciúma. Teve equipe que jogou apenas um jogo como visitante, então isso para a estatística é muito ruim. A gente tem informações 100%, 50%, 0%. Isso aí não é tão legal ainda, né? Então eu gosto mais de trazer o que a gente tem de conhecimento das equipes, do que a gente está observando delas. Para mim, Vitória e São Paulo é um jogo para correção de preço. Já vou até marcar aqui. É um jogo muito parelho, né? O São Paulo vem de um bom resultado na Libertadores contra a equipe do Barcelona, um empate contra o Palmeiras, que não ficou um resultado ruim no Campeonato Brasileiro. Começou tomando um susto ali do Águia de Marabá, mas fez 3-1 e praticamente já garantiu classificação. Tem o jogo da volta agora, mas está bem encaminhado. O Vitória estava num momento muito bom, porém a situação ficou complexa. Primeiro jogo do Brasileiro perdeu para o Palmeiras, empatou com o Bahia no Bavi, onde estava vencendo por 2-0, perdeu para o Cruzeiro e perdeu para o Botafogo. Então, numa situação onde você acabou de voltar e você já está numa zona de rebaixamento, com apenas 1 ponto em 3 jogos, é difícil, tá? Por isso que o mercado deu um favoritismo para o São Paulo, mas é bom tomar um pouco de cuidado, tá bom? Atlético Paranaense e Vasco. Todo mundo sabe que o Atlético Paranaense faz a sua maioria dos campeonatos, faz a sua força dentro de casa. Todo mundo sabe disso. Alguns campeonatos o Cap consegue ter um poderio ofensivo muito grande fora, mas a maioria das vezes jogar lá é muito difícil. A maioria das vezes ganhar ponto lá é muito difícil. E o Vasco sabe disso, né? O mercado também. O favoritismo aqui está no Atlético Paranaense. Dá para pensar em trabalhar no trade. Se o Vasco estiver muito mal contra o Vasco, dá para pensar numa situação até num back favorito ao Atlético Paranaense. Eu ainda vou marcar aqui como uma opção de correção de preço, porque eu trabalharia aqui contra a pior equipe em campo, se o Vasco estiver muito mal, né? Os últimos jogos do Vasco, tomou um cacete do Criciúma por 4-0 em casa, tinha perdido para o Fluminense, perdeu para o Bragantino e venceu o primeiro jogo de estreia contra o Grêmio. Esse empate contra o Fortaleza não foi um resultado ruim, dado ao último resultado que tinha sido contra o Criciúma. Então, no jogo da volta da Copa do Brasil, o Vasco tá vivo, poderia ter sido bem pior, mas é um Vasco que tem que tomar cuidado, já logo no início do campeonato, porque o Atlético Paranaense em casa, 2 jogos, 2 vitórias, 5 gols marcados, nenhum gol sofrido. É muito provável que o Vasco perca ponto aqui nesse jogo. Botafogo e Bahia. O Botafogo vem vivendo uma fase excepcional, né? De novo, o Botafogo com o seu, talvez, melhor momento do ano e também com um encontro de um bom treinador. O treinador do Braga é muito bom treinador. Quando ele veio para o Botafogo, já imaginei que seria um bom trabalho. O problema aqui no Brasil é ter tempo de trabalho, né? Felizmente, ele está pegando uma boa sequência e isso daqui ajuda muito a ter uma sequência de trabalho. O torcedor tem memória curta. Então, se você não apresentar uma boa fase, começa já a cobrança. Tá acontecendo com o Flamengo. O Tite ganhou o Campeonato Carioca invicto, né? Tomando um gol e agora já tá sendo cobrado. Então, é uma situação no Brasileiro que muda muito rápido. E o Botafogo tá tendo a chance, né? E a sorte de jogar com muita frequência no Rio. Olha que loucura. O Botafogo fez um jogo contra o Goianiense pelo Brasileiro no Rio, enfrentou o Juventude no Rio, ganhou do Universitário no Rio, enfrentou o Flamengo no Rio, venceu o Vitória no Rio, vai pegar o Bahia agora no Rio e também pega a LDU no Rio. Isso aqui facilita demais. Você não ter que viajar para o Peru para enfrentar o Universitário, ficar no Rio de Janeiro. Você não ter que enfrentar o Juventude lá no Sul, ficar no Rio de Janeiro. Não ter que enfrentar o Goianiense. Dependendo do cenário, né? O Goianiense mandou o jogo contra o Flamengo num estádio, num campo horrível, muito mal cuidado. Isso tudo favorece o Botafogo, não tem o cansaço da viagem, tem vários dias para treino. Isso favorece não só o Botafogo, mas o treinador novo do Botafogo para inserir o seu estilo de jogo. Então, por isso, eu acredito que sim, que o Botafogo tenha que ser favorito contra o Bahia. O Bahia tem condição de complicar a vida do Botafogo? Tem. Não venceu nenhum jogo fora ainda, mas tem. Só que, pela situação de você poder treinar no seu centro de treinamento e fazer 6 jogos consecutivos no seu estado, na sua casa, sinceramente, me passa assim a impressão de que o Botafogo vai embalando. E isso facilita para esse jogo, tá? É um jogo para correção de preço, porque dá para trabalhar contra o Bahia em determinados momentos, mas o Botafogo, na minha opinião, é levemente favorito, sim, nesse jogo. O Palmeiras vem de jogos complexos, né? Tendo que virar jogo no final, tendo que arrumar gol no final, teve que marcar um gol contra o Botafogo no último lance, marcou o gol contra o Del Valle também nos últimos segundos, empatou contra o São Paulo, empatou contra o Flamengo, o jogo do Flamengo foi horroroso, das duas equipes, e perdeu para o Internacional. Isso aqui foi a única derrota do Palmeiras nos últimos 10 jogos. É um Palmeiras que tem, assim como o Liverpool, né, vem tendo que fazer o dobro do esforço para poder ganhar jogos, mas ainda assim é muito favorito contra o Cuiabá. O Cuiabá vem de 5 jogos sem conseguir vencer, vem sofrendo gol com muita frequência, né? Mesmo quando empatou, sofreu gol. Então é sim um Palmeiras favorito por aqui. Eu também acho que é um jogo para correção, porque você pode trabalhar
trabalhar numa correção da odd do Cuiabá, né? O Cuiabá dentro de casa, nesse momento, tem 0 pontos. Um jogo 3-0 para o Galo, foi a derrota. Então é um jogo que o Palmeiras também pode se destacar por aqui. Não estou usando tanta estatística como eu falei para vocês, porque está só no início, mas vamos usar muito aqui no Campeonato Brasileiro no decorrer da competição. Para a gente finalizar, vamos falar sobre jogos extras. Eu vi um anúncio aqui do Radar Esportivo no dia 19 até o dia 21 de maio. O sistema estará em manutenção, vai ter uma atualização, tá? O layout vai ficar muito mais legal, pelo que eu fiquei sabendo. E é uma atualização que deve demorar menos até, mas eles colocaram um prazo um pouquinho maior. Então, se você é usuário premium, receberá 5 dias adicionais de assinatura. Legal. Então, a partir das 23 horas do dia 19, que é um dia provavelmente que não tem tanto jogo, o Radar vai ficar fora do ar um pouquinho. Mas eu tenho contato com os desenvolvedores do Radar e galera é muito gente boa. E eu acho que essa nova atualização vai ser muito boa, tá? Tomara. Vamos falar então sobre os jogos extras. Primeiro, Galatasaray e Sivasspor. Sivasspor complicou a vida do Fenerbahçe, só que o Fenerbahçe estava jogando fora de casa, né? O Sivasspor dentro de casa, a gente consegue ver aqui, só tem 3 derrotas. Mas quando joga como visitante, já tem mais derrotas que vitórias. Então é um jogo que o Galatasaray tem a obrigação de vencer, porque está caminhando novamente em direção ao título, né? Se vacilar em casa contra o adversário acessível, o Fenerbahçe pode encostar. Então é um jogo para provável vitória, mas eu tomaria cuidado com essa cotação baixa. Mesma coisa do Benfica. Benfica tem que vencer porque não pode deixar o Sport continuar se distanciando. O problema é, se o Sport vencer o seu próximo jogo, vai ficando cada vez mais difícil, porque só faltam 3 rodadas, né? E nesse momento aqui a distância para as duas equipes é de 5 pontos. Então, ainda tem opção, né? Ainda tem as 2 últimas rodadas finais, mas ainda assim vai ficando cada vez mais difícil. Mas é provável que o Benfica tenha mais condição de vencer aqui a equipe do Famalicão. O favorito que pode se complicar, a gente já falou do Leverkusen. Dos jogos para gols, a gente já falou aqui dos jogos da Premier League. Dá para inserir os jogos da Bundesliga 2 aqui, mas eu deixei eles aqui embaixo na parte extra e eu já vou contar para vocês o porquê. Dos jogos para correções, tem o Heidenheim com o Mainz. Esse jogo é muito importante para o Mainz, porque o Mainz pode, numa vitória, empurrar ou o Bochum ou o Union Berlin para dentro da área de relegation. O Mainz não vai ser, na minha opinião, rebaixado direto, ele deve ficar entre a relegation ou a salvação aqui, né? Vamos ver. Mas é um jogo importante, só que o Heidenheim é um adversário chatíssimo. Outro jogo para correção de preço é Roma e Juventus, o jogo que vale muito mais para Roma do que para a Juve. A Juve já praticamente garantida na próxima Champions, e a Roma tem que fazer esse malabarismo entre conquistar ponto contra a Juventus para não deixar a Atalanta ultrapassar na tabela e também pensar no jogo da volta na semifinal da Europa League contra o Leverkusen, que acontece já na quinta-feira. E é um jogo que a Roma vai com 2-0 de desvantagem para a Alemanha. Vai ser muito difícil conseguir recuperar essa situação. Dos jogos extras, dá para colocar aqui esses 3 jogos da Bundesliga 2 na parte de gols, só que esse jogo aqui não vale de nada, então se você quiser trabalhar ao vivo. Elversberg e Hertha também não vale de nada, se você quiser trabalhar ao vivo. Esse aqui vale, por quê? O Wiesbaden lá embaixo ainda corre risco de ser rebaixado direto, né? E é um estilo de jogo mais propositivo, então ele vai chamar o Kiel para cima. E o Kiel corre o risco, com a vitória do Fortuna sobre o Nuremberg, de perder a vaga direta, de acesso direto para a Bundesliga e ser obrigado a disputar uma relegation nesse momento contra o Mainz. E é sempre muito perigoso, né? O Kiel já vivo, sei lá, pelo menos uma vez eu lembro do Kiel chegando numa relegation e perdendo, se eu não me engano, foi para o Bremen. Tirou o sonho do Kiel ali de subir para a primeira divisão. O São Paulo, com a derrota para o Hamburgo, também ficou ameaçado de perder essa vaga direta. Tudo depende das últimas 2 rodadas, né? O Kiel ainda faz essa antepenúltima rodada e tem que pontuar. Uma pontuação que já seria suficiente para ajudar o Kiel nas próximas 2 rodadas, mas uma vitória seria excepcional. Uma derrota é muito ruim. Então é um jogo onde, se o Kiel estiver atrás do placar, o Wiesbaden deve aproveitar os contra-ataques, mas se o Kiel estiver na frente do placar, esse cara aqui, que tem um estilo muito propositivo, vai sair para o jogo e aí pode virar um sururu danado, tá? Eu vou até colocar aqui como uma possibilidade também de trabalhar gols nesse jogo. Tirar ele dos jogos extras aqui, porque existe a possibilidade devido. Os outros também, tá? Mas é porque esse aqui ainda tem alguma coisa para brigar, para buscar. Deixei o Rangers como jogo extra porque eu tenho confiado cada vez menos no Rangers. É um jogo onde ele não pode vacilar, ele precisa vencer para continuar na cola aqui do Celtic, mas é muito provável que em algum momento desses últimos jogos ele acabe vacilando. Então toma um pouco de cuidado. O Betis continua numa busca aqui por uma vaga na Europa League. Nesse momento está na zona de Conference, então dá ainda para tentar buscar, mas não pode olhar só para cima, porque o Valencia e o Villarreal ainda tem chance de o alcançar. Verona e Fiorentina é outro jogo extra que pode ser interessante, né? O Verona já está mais distante da zona de rebaixamento, mas ainda tem chance de cair. E joga contra a Fiorentina, que está focada no jogo da volta contra o Bruges. Primeiro jogo, a Fiorentina venceu por 3-2. Então, eu até confundi na análise o Bruges com o Copenhague, vocês me perdoem
perdoem, tá? São 2 times azuis ali que eu me viajei na maionese. Mas é um jogo que o Verona pode tirar proveito dessa falta de atenção da Fiore. União Berlim e Bochum é outro jogo também capcioso, cabreiro. Por quê? 2 equipes com 30 pontos. O mais joga, então se o mais vence vai a 31, né? Se uma das equipes perde aqui, já é empurrada automaticamente para a zona de relegation e é um jogo muito difícil. União Berlim, que disputou a Champions nesse jogo, pode ter que disputar relegation, né? E o Bochum, que subiu recentemente da segunda divisão, pode complicar a vida do União. Então toma um pouco de cuidado por aqui. O Milan não vem jogando nada, coloquei como um jogo extra porque a maioria das vezes a gente olha para o Milan para jogar com um time de meio de tabela e pensa, opa, vitória tranquila do Milan, mas se a gente pegar os últimos resultados do Milan aqui, ó, 5 jogos sem conseguir vencer com 3 derrotas, não me passa confiança o Milan, então é um jogo extra do extra para mim. O Braga, das últimas vezes que enfrentou o Casapia, principalmente em casa, não foi um jogo fácil. Olha só, 1-1 e aqui perdeu por 0-1. Então o Casapia é um time traiçoeiro que joga de maneira reativa, não briga nada no campeonato, mas ainda assim pode ser um jogo para o Braga se complicar. E outro jogo para complementar é Brusque e Goiás. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aí no vídeo e a gente se vê na segunda-feira. Um grande abraço.